Se você clicou nesse vídeo aqui, você provavelmente está pensando em sair da casa dos seus pais, né? E morar sozinho e tudo mais. E eu tenho visto muitos vídeos falando sobre isso e muitas pessoas em dúvida se deveriam realmente fazer isso, né? E eu resolvi compartilhar com vocês minha experiência. Hoje eu tenho 35 anos, na beira de fazer 36. Eu saí da casa dos meus pais aos 20 anos, fui morar sozinho aos 21 anos e eu fiquei assim até o momento que eu casei, né? Que foi ali por volta dos meus 30 anos. Então, tem bastante experiência para falar e eu queria compartilhar porque eu vi muitas dúvidas assim entre vocês e talvez um pouco de experiência possa ajudar, né? Tô aqui em Ouro Preto, resolvi parar um pouco minha viagem para poder fazer esse vídeo porque realmente eu vi muitas dúvidas, né? Compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu saí de casa por volta dos 20 anos. Na, na época, meus pais moravam em Belo Horizonte, eu morava com eles, né? E eu tinha uma vida assim que estava começando a encaminhar. Então, tinha uma banda que estava começando a fazer uns shows legais, estava fazendo um curso de jogos digitais e ali eu acreditava que isso também seria meu futuro. E eu também já tinha alunos na época eu dava aula de violão, né? Então, quando meus pais falaram assim, olha, a gente vai mudar para Sabará e tal, porque eles queriam ficar mais no interior e tudo mais, né? Meu tio tinha um condomínio, tinha um monte de lote lá e eles foram para lá, ficar assim, mais no meio da natureza, né? Quando eles falaram isso, eu pensei assim, cara, se eu for para lá, eu não vou conseguir fazer mais nada. Apesar de Sabará ser uma cidade ao lado de Belo Horizonte, minha vida estava toda construída aqui. É muito mais fácil você morar em Belo Horizonte, fazer as coisas em Belo Horizonte, do que de repente numa cidade ao lado, né? Tudo fica mais difícil. E provavelmente se eu tivesse ido com eles, eu talvez não estaria aqui onde eu estou hoje. Então foi uma decisão bem acertada. Foi aí que eu decidi sair de casa, né? A princípio eu não saí para morar sozinho, né? Eu saí para morar com alguns primos meus que já tinham uma vida de morar sozinho, apesar deles é, estarem vivendo na mesma casa, eles meio que se viravam sozinhos, né? E eu lembro que essa época foi um período muito complicado da minha vida, porque eu nunca fui o cara de seguir os padrões, eu nunca entendi direito porque que a gente tinha que ficar, sei lá, 5 horas na escola aprendendo sobre uma coisa que eu nunca ia usar na minha vida, sabe? Foi por isso que eu tomei, repeti 3 vezes algumas séries e ali com meus 20 anos eu ainda estava na escola, né? E eu ainda tinha aquela cabeça de meio adolescente por conta disso. E eu lembro que foi um período difícil, foi uma decisão difícil. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu ficava pensando, cara, se der alguma coisa errada, ainda tem meus pais aqui para segurar a onda. Se eu sair de casa, eu não vou ter ninguém para segurar a onda. O que que eu vou arrumar? Tipo, será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter algum conforto, alguma coisa assim? Que será que vai acontecer? Olha que eu já vinha de uma família que era bem humilde, né? E eu lembro que eu tomei essa decisão, foi uma decisão difícil quando eu contei para os meus pais. Eles entenderam, meio que não entenderam. Eu lembro de algumas conversas com choros nessa época, né? E eu lembro também de uma briga muito intensa que minha mãe teve comigo porque eu estava saindo de casa. Então esse momento foi um momento bem difícil. Saí para morar com esses primos meus, fiquei lá por 1 ano e meio, já deu para aprender bastante coisa. E eu resolvi alugar uma casa para mim, né? E na época eu ganhava salário mínimo, eu trabalhava de telemarketing, né? Na época o salário mínimo devia ser em volta de R$ 600. Eu saí para andar e tava difícil achar casa, porque eu não tinha muito dinheiro, né? Foi então que eu parei para comprar um refrigerante, aquelas, não sei se vocês falam assim, mas pitulinha, no, num bar, assim, num bar assim, no meio de um lugar meio mais humilde assim, né? É, e perguntei pro dono desse bar, você não sabe onde tem uma casa para alugar aqui? Não, ele falou assim, eu tô alugando uma casa aqui. Na verdade não era uma casa, era assim, tinha o bar dele aqui na frente, tinha um portão, você passava no meio do quintal dele, aí tinha a casa dele, né, que também era humilde, aí você descia uma escada assim, tinha um porão, né, e esse porão tinha como se fosse 2 cômodos e um banheiro, né.
E ele me mostrou lá e falou assim: ah, aluguel aqui, na época eu acho que era R$ 150. Eu falei assim: é tudo que eu preciso. Fui, acertei com ele, aluguei, e naquela mesma semana eu mudei, né? Eu tinha tanta coisa na minha vida naquela época que minha mudança, eu consegui fazer minha mudança com uma mala. Uma mala, com duas viagens, né? Uma mala, uma vez carregando a mala, na verdade três, uma vez carregando uma mala, outra vez carregando alguns instrumentos e outra vez um colchão. Eu mudei, para vocês terem ideia, com um colchão, uma guitarra, um baixo, um violão, um notebook, minhas roupas e isso, basicamente, né? E um, um toca-CD que eu tinha na época, né? Mudei com isso e fui pra lá. Aí eu lembro que eu falei assim, ó, preciso de alguma coisa pra cozinhar. Eu comprei uma jarra, tipo uma leiteira assim de ferro, um bulidor, que é um negócio que você coloca na tomada assim, ele esquenta a água, certo? E foi isso que eu fiz na minha vida assim. Eu resolvi comprar 60 miojos, né? Que ia dar duas. Na verdade, eu comprei 30 miojos e 30 pipocas. Então eu pensava assim: vou comer miojo e de noite durante o dia e de noite eu vou comer pipoca. Porque eu não tinha muito dinheiro na época, né? E tava no final do mês, aquela coisa, né? Mês CLT. Fiz isso. Aí comecei a viver. Aí com o tempo eu já sabia, porque algumas pessoas que eu conheci já tinham me ensinado isso, mas dá para poder conservar carne dentro de sal, né? Eu comprei um pacote de sal também, uma vasilha assim, uma Tupperware assim, né? Tipo Tupperware, não foi Tupperware, né? Mas coloquei um monte de sal lá e eu colocava às vezes uma linguiça Maria Rosa lá, às vezes eu colocava, sei lá, algum bacon, alguma coisa assim, para ter algum tipo de carne, né? Mas isso também foi depois. E foi assim que eu comecei minha vida. Ali nos primeiros tempos ali, acabou que alguns amigos ali, depois de uns 6 meses, descobriram um outro amigo que tinha uma geladeira velha lá que ele estava querendo desfazer. Aí acabei pegando essa geladeira, né? Foi uma ajuda muito grande, eu sou muito grato a eles. Depois de algum tempo, eu voltei a meio que conversar normalmente com meus pais, porque estava meio afastado, né? Naquela época eu não tinha nem internet nem nada. E acabou que minha tia e minha mãe me ajudaram com mais algumas coisas, sabe? Mas esse começo foi assim. No primeiro mês foi muito miojo e tudo mais. E depois eu comecei a entender algumas coisas, comprar algumas coisas e foi melhorando. E também, depois ali de uns 8 meses, eu consegui um cargo melhor na empresa que eu trabalhava, que me deu um pouco mais de tranquilidade. Mas eu fui na cara e na coragem. Particularmente, eu não recomendo que você faça isso do jeito que eu fiz. Talvez tenha uma estrutura maior, às vezes. Eu acho que você precisa de uma cama, certo? Um colchão, uma geladeira e um fogão. Você já consegue mudar. Eu acredito nisso. Eu mudei com muito menos e sobrevivi. Mas se você tiver isso, você já consegue. Inclusive, depois de um tempo, eu consegui um micro-ondas e eu fiquei quase 2 anos cozinhando com micro-ondas, certo? Então, às vezes você tem um micro-ondas também, dá para fazer. E o que eu aprendi com isso? Que eu consigo muito mais do que eu acreditava conseguir, né? Eu aprendi também que, na verdade não aprendi, né? Eu entendi que eu era adulto naquela época. Eu já tinha 21 anos, que foi em 2012 que eu resolvi morar sozinho. Em 2010 eu saí, metade de 2010 eu saí da casa dos meus pais, 2012, começo ali, eu resolvi morar sozinho. Foi o momento que eu vi que eu não era mais criança e eu era adulto. E precisava correr atrás das minhas coisas, precisava fazer as coisas e tudo mais. E foi um momento de muito crescimento. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, mas foi um momento de muito crescimento. Igual dando uma de coach aqui agora, um diamante não é forjado num ambiente tranquilo, né? Ele é forjado com muita pressão. E eu acredito que isso daí criou minha mentalidade também para chegar aqui. Eu entrei com muito medo nessa vida, mas eu entendi que eu podia mais. Porque enquanto você tá na casa dos seus pais, você ainda tem aquela segurança. Se der errado, eles estão aqui. Quando você sai de casa, é igual eu falando assim, pensando, vou ter que fazer acontecer, porque não dá para voltar. Apesar que dava para voltar, né? Mas eu não queria, né? Eu sou um pouco orgulhoso também. Então eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Foi aí que eu vi que eu tinha que trabalhar mesmo, eu tinha que correr atrás, tinha que fazer as coisas e que eu podia fazer isso.
uma situação diferente, né? Que eu tive ali foi um momento de dificuldade, foi um momento de medo, mas foi um momento de muito crescimento. E eu vou falar com vocês que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não porque meus pais são ruins ou qualquer coisa assim, porque eles não são, são muito legais. É lógico, todos os pais têm seus problemas, mas como homem, aquilo ali mudou totalmente a minha vida, sabe? E eu recomendo demais que qualquer um saia da casa dos seus pais, certo? Você já consegue, já tem um trabalho ali, já tem um salário, já começa a estruturar isso, porque isso parece que é um marco na sua vida. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas que eu conheço que ainda moram com os pais e sentem que sua vida tá travada. E eu não sei se é isso, mas eu acredito que seja muito essa ligação de segurança com os pais, sabe? Porque a partir do momento que você perde essa segurança, você tende a correr muito mais atrás das coisas e querer crescer mais e fazer as coisas acontecerem. E, gente, você é capaz, você consegue. As coisas não são tão terríveis quanto você imagina, certo? Então, vale a pena. É lógico, não vai fazer uma loucura de sair de casa, igual eu vi um caso recentemente de uma pessoa que saiu de casa, brigou com a mãe, humilhou a mãe e tal, e agora tá passando apertado, né? Você tem que sair de casa com a porta aberta, cara. Entende? Então, tem que ter que ser grato aos seus pais, mesmo que eles não sejam perfeitos, né? Seja grato a eles, sai de casa, mas deixe a porta aberta para caso você precise, você ter para onde voltar. Que não foi o caso dessa pessoa que hoje está passando dificuldade, eu sei que está até passando fome, né? Algumas pessoas tentam ajudar, mas ela também não aceita muito. E ela deixou a porta da casa dela fechada, né? Saiu de uma maneira esquisita. Então, procure um lugar que você consiga pagar, manter um custo de vida, né? Muitas vezes a gente está começando a vida agora. Se você viver muito dentro de um hipercentro, provavelmente você vai ter um custo de vida muito elevado. Então você tem que bancar e você viver no limite é complicado. Mas também não vai viver muito na periferia, assim, muito longe da cidade, porque vai ser mais difícil de você conseguir chegar no trabalho, vai ser mais difícil de você ter uma paz, né? É, talvez também não seja o ideal, ok? Nem, não existe problema em nenhum dos dois, sabe? Mas você tem que procurar coisas que facilitem sua vida. Então, faz essa estrutura mínima que eu falei, uma cama com um colchão bom para eu dormir bem, uma geladeira e alguma coisa para cozinhar, seja um fogão ou seja um micro-ondas. Já dá para começar a vida assim, tá bom? Se você conseguir estruturar mais, melhor. Mas tenha isso em mente. Se você já passou aí dos 18 anos, dos 20 anos, comece a estruturar isso, mesmo que você não vá casar agora. Inclusive, eu acho que todo mundo devia morar sozinho antes de casar, porque isso ajuda muito. Me ajudou a entender muita coisa. E quando eu casei, não foi uma coisa assustadora, foi uma coisa bem tranquila. Eu já sabia como administrar, só precisava aumentar algumas coisas ali para poder equilibrar, tá bom? Eu espero que essa conversa tenha ajudado você que está pensando nisso, porque eu queria que alguém conversasse comigo sobre isso na época para me clarear algumas coisas, tá bom? Se inscreve no canal aí, a gente compartilha muita coisa legal. Compartilha com seu amigo também. Compartilha com seus amigos aí para que eles também possam tomar essa decisão, ok? Comenta aqui o que você está passando aí, como é que tá a sua vida aí, para a gente entender melhor um pouquinho você, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!